Bienal aqui em São Paulo sempre foi um grande espaço, né, de formação. A Bienal, eu acho que ela faz parte da minha vida, mesmo assim, de menina ainda. Eu tinha a sensação de que a Bienal estava sendo montada para mim, assim. Eu tinha a sensação de que ninguém aproveitava a Bienal tanto quanto eu. A primeira vez que eu vi Marina Abramovic foi na Bienal de São Paulo, ela e o marido, uma mesa, um de frente para o outro, parado. Eu disse, o que é isso? No Brasil, é impossível discutir arte sem discutir educação. É um trabalho onde você oferece uma oportunidade para que as pessoas pensem com o corpo inteiro. Quem ganha de fazer uma Bienal é justamente quem trabalha numa Bienal. Cada vez eu estou mais convencido que toda instituição, organização vinculada à cultura nessa perspectiva pública, voltada para o público, aberta ao público, sem o interesse privado presidindo, mas o interesse público orientando e presidindo, tem sempre uma função educativa, já naturalmente na sua proposta, e tem que exercê-la. Eu não vejo como possamos falar justamente de promoção, divulgação, de fomento da produção contemporânea de artes visuais, sem que isso não esteja, enfim, acompanhado, na verdade, mais do que acompanhado, sem que isso se desdobre e que tenha essa natureza educativa das ações e das suas funções. O meu entendimento de uma instituição artística é que ela, uma instituição cultural, é que ela, aqui no Brasil, é eminentemente educativa. A cultura no Brasil virou muito um problema de entretenimento. E eu estava muito preocupado, como estou, com a questão da formação. E que o nosso alvo não devia ser os alunos, mas deviam ser os formadores dos alunos, sim, os professores. Um projeto marcado por uma enorme ambição, uma ambição de criar uma exposição que fosse uma narrativa sobre o Brasil, sua cultura, constituição do seu povo, sua produção simbólica vista no seu conjunto, né? Tinha essa ideia um pouco de um museu que estaria se plasmando a partir do imaginário aqui na soma de um conjunto imenso de objetos. Na verdade, a mostra, então, a gente fez esse projeto tinha até os nomes interessantes de todas as... Eram 4 aulas diferentes, né, que faziam um todo, a gente envolveu 1.500 professores, fizemos um material que eu acho que é muito bom. Eu acho que até hoje, não sei se tem uma exposição maior que essa, que se tenha registros, e uma coisa em torno de 17 mil obras, 4 prédios, 370 educadores, 70 educadores da terceira idade, que eram os orientadores de espaço. E a nossa escolha foi criar recortes, criar percursos, o que permitia que os educadores, né, dentro dessa dezena de módulos curatoriais, tivessem que percorrer 1 ou 2, no máximo 3, que tivessem também elos entre si. Uma das coisas que é mais marcante enquanto experiência é o volume. Volume pessoas, volume obras. Os estrangeiros não conseguem nem entender esses números que a gente fala. Isso é muito incrível. E nem outros estados entendem os números que a gente fala de São Paulo. Esse é o primeiro grande embate de uma ação educativa. Ela vai lidar com número. E uma semana antes da Bienal inaugurar, eu fui convidada para fazer essa coordenação. Nós tínhamos na mão 320 monitores, se não me engano, acho que esse é o número. Esses monitores já tinham sido contratados pela Fundação Bienal, de várias fontes. Tinha um grupo da FAAP, né, que já estava compromissado, os alunos se ofereceram aos montes para entrar nessa, e de várias faculdades diferentes. Eles vinham de História, Geografia, Literatura. Então foi realmente uma diversidade, né, de olhares que nós tínhamos na mão e uma quantidade absurda. A proposta não era, sei lá, fazer uma monitoria para visitas na Bienal, mas proporcionar encontros do público com a produção, com os trabalhos
e com artistas, se fosse possível. Nossa formação de monitores se deu ao longo da Bienal. E essa foi, eu acho, que a parte mais hercúlea, né, do nosso processo. E nesse percurso, eles resolvem fazer um convênio com a Secretaria da Educação. A Bienal ia receber 200 mil alunos, sem verba para ter mais monitor. E não tinha como formar. E tudo começava, acho que 15 dias depois. A Bienal começou a abrir de segunda, porque senão não ia dar conta de 200 mil. Eles entravam pela rampa, 168, acho que esse era o número que na minha cabeça está, acho que deve ser esse mesmo. Entravam no auditório do MAC, eles viam o vídeo, que dava assim, uma ideia do que tinha na Bienal, e depois eles iam sozinhos visitar. E esse convênio teve um desenvolvimento importante nesses anos. Quer dizer, se estabeleceu aí um número de alunos e a gente conseguiu trazer não só os alunos da cidade de São Paulo e da capital. A gente conseguiu abrir o projeto, né, junto com a Fundação Bienal, para outras cidades. Agora o nosso desejo é trabalhar com equipe de educadores formados. É um desejo de sempre, né? Para além, claro, do trabalho com os estagiários. Não estou absolutamente minimizando isso, de forma alguma. O que eu acho é que, se a gente só trabalhar com estagiários, o que vai acontecer é que eles vão se formar e vai, enfim, não dá continuidade, né? Para o cara chegar aqui, ele precisa ter um transporte. Mas para ele ter o transporte, ele precisa ter conseguido chegar na escola. Para ele chegar na escola, então o buraco ia cada vez mais para trás, que para ele conseguir ser uma pessoa que entendesse que ele tem direitos e tudo mais, o negócio saiu do campo. Das coisas que eu vi aqui na Bienal, com pessoas com deficiência, já não cabia mais. Naquele momento, já a escola pública tinha muitos estudantes com deficiência dentro do grupo regular. Então, ali naquele momento, eu comecei a me preocupar mais com como a visita pode ser significativa para qualquer pessoa. Não dá para esquecer que essa foi uma Bienal notadamente e deliberadamente política, assumidamente política, né? Acho que isso norteava qualquer uma de nossas ações, assim. Os trabalhos dos artistas tinham a questão política, o discurso dos curadores era político e a gente se alimentava disso o tempo inteiro. Certos programas paralelos, tangentes à ação do educativo, afirmavam e justificavam, sabe, essa ação, as opções que a curadoria havia feito. Então a gente propôs um trabalho formando equipes, né? 5 equipes, divididas em regiões da cidade. Então a gente levava algumas obras e levava também o material educativo que havia sido produzido. E aí a gente desenvolvia atividades práticas, partindo da discussão da Bienal, né? De como viver junto e tal. E depois recebia esses grupos na Bienal. A experiência estética é uma das coisas mais democráticas que existem. Qualquer um pode ter uma experiência estética, né? Não precisa ter uma formação, ter feito faculdade, mestrado, doutorado para ter uma experiência estética. Eu acho que é assumir isso mesmo, a Bienal assumir isso, que é uma coisa que todo mundo deve ter. Eu acho que a Bienal, enfim, tem aquele espaço histórico, né, quer dizer, da sua sede no Parque Ibirapuera. É claro que isso é importantíssimo ser mantido, mas eu acho que seria fundamental que no futuro ela pudesse ter presença mesmo física, né, quer dizer, e permanente, de uma maneira mais estendida por toda a cidade. Nós podemos trabalhar em situações muito diversas. Então, a gente trabalhou em campo de futebol, em comunidades que não tinham espaço, trabalhamos dentro de igreja, de sinagoga, dentro de tenda de circo, no pátio da escola, na rua, dentro da delegacia. Então, a gente foi para delegacias, a gente fez um bienal na cidade que a gente ia para as rodoviárias, para o metrô, passar os filmes da Bienal. Para mim, sempre foi um eixo muito importante. Eu acho que a educação, de uma maneira geral, ela é a base de tudo, ela
ela que transforma, ela que faz com que as coisas cheguem nos lugares onde não chegam, onde não chegam naturalmente. É muito diferente quando você tem a Bienal na comunidade, fazendo essa parceria, criando essa relação. Eu vou chamar de relação pedagógica, que é isso de ensinar e aprender, essa relação mais forte, você começa a entender um pouquinho melhor esse mundo. É outra coisa, te abre outra perspectiva, né? Porque as pessoas estão super ávidas para conversar, elas querem trocar, elas querem falar coisas, elas querem ouvir. Então, a gente chega nas cidades, a gente é super bem recebido e é lindo ver aqueles trabalhos que estavam com uma determinada configuração na Bienal configurados num espaço menor de um outro jeito. Então, para a gente tem um sabor especial de revisitar aquele trabalho e o trabalho ganha outras camadas, né, de profundidade. Não sei se eu chego a entender arte contemporânea, mas abrir um outro mundo para mim. E isso é fundamental para a educação que a gente acredita hoje. Quer dizer, não existe uma educação onde todas as áreas de conhecimento são segmentadas e onde 2 ou 3 áreas têm importância maior. Na 27ª Bienal, como uma tendência mundial, o educativo ganha uma curadora. E isso foi muito importante politicamente para os educativos. Quando eu fui chamada para essa Bienal, pela Lisete Lanhado, ela me convidou para participar das reuniões com os curadores. Então, ao longo dessas discussões, nós definimos que o programa educativo ia se denominar também como uma das curadorias, era uma curadoria educativa. Então, com isso também se estabeleceu que ali tinha um recorte e um viés político que se associava com a temática da Bienal e, portanto, o meu cargo passou a ser também de curadora. A gente percebe claramente, não é, que houve uma mudança nas concepções de curadoria educativa e as coisas estão organicamente amalgamadas, né? O educativo participa de todas as discussões, os materiais são discutidos, tem uma permeabilidade que todo mundo sai ganhando. Eu insisti junto à presidência e à diretoria que o educativo tinha que ser muito forte e que o educativo não poderia ser um serviço, mas tinha que ser parte integrante da curadoria. Porque a Bienal é assim, você tem um trabalho intenso, extenso, um volume, uma loucura, aquela catalisação de arte, de educação, de tudo ao mesmo tempo, e aí acaba, você vai embora para casa e leva essa experiência para uma próxima em outro lugar. E a gente teve o privilégio de pegar essa experiência que a gente tinha tido e poder rever, e poder avaliar, e poder estudar a nossa avaliação, e poder pensar em outras ações, outros procedimentos, outros conceitos a partir do que a gente já tinha trabalhado. Eram participações independentes e difusas e sempre uma participação diferente a cada Bienal. Nunca uma linha de reflexão constante, contínua, que pudesse profissionalizar o setor. E ela deixou de ser uma atividade episódica a cada 2 anos e está se firmando, e se firma como uma atividade continuada. Acho que essa é a grande diferença. Então agora você tem um setor que ele dá continuidade, que antes terminava e ia embora, o próprio educador, o próprio coordenador, o próprio supervisor não sabia o que acontecia, se ele tinha entregava um relatório, muitas vezes não se dava resposta, e agora com essa continuidade, você sabe onde o trabalho pode melhorar. E foi daí que surgiu a ideia, então, de transformar o educativo e, vamos dizer, e todo o programa a ele associado num programa permanente, de modo que a cada edição, independente da orientação curatorial, você tivesse alguns parâmetros de atendimento de público, de formação de professores, de realização de seminários e diálogo, vamos dizer, com o meio acadêmico profissional, que fosse constante, certo? E que permitisse uma continuidade e um aprofundamento dos temas ao longo do tempo. Então eu comecei a partir de um território que já existia, aproveitando essas experiências que essas pessoas já tinham tido. Eu não inventei nenhuma roda, né? Depois eu tive a sorte de ter uma equipe maravilhosa que foi me ajudando a constituir esse trabalho. Acho que
A minha curadoria é uma curadoria que eu chamo de curadoria ateliê, uma curadoria colaborativa. A presença de uma curadoria pedagógica, a presença de um projeto educativo de longo prazo, permite à Fundação Bienal de São Paulo criar relações estáveis com os professores, com as secretarias de educação, com as escolas, gera uma confiança, um grau de confiança dos professores em relação ao projeto da Bienal, oferece a possibilidade das escolas, das secretarias de educação, colocar a Bienal como um evento necessário dentro do calendário escolar. Com um trabalho organizado se pode destinar inúmeras atividades, como tem sido feito, para a formação de professores, para a atualização de seus repertórios, para a aproximação de grupos não escolares, enfim, de tornar a vivência na oportunidade da edição da Bienal muito mais integradora, muito mais enriquecedora para todas as partes, né? Então agora é possível que exista, não é um trabalho permanente, e ele está ganhando, estou falando, está ganhando, que é sempre um processo, não é? É a respeitabilidade que merece. É uma questão que tem que fazer uma aposta radical neste assunto e não dá para ficar ainda supondo que a gente pode fazer esse trabalho de aproximação de um universo tão complexo, tão pouco acessível muitas vezes para o público, como é a arte contemporânea, e deixar essas tarefas na mão de pessoas que não têm vivência suficiente, que não têm formação. E não é nem uma questão de formação acadêmica, é de idade, é de tempo de vida. A ideia de ter um serviço educativo alocado em uma instituição que passe por um mínimo de continuidade é o que eu acho que é a base necessária para a formação desse olhar dos mediadores, em primeiro lugar, para depois pensar na formação do olhar do público. E às vezes, talvez, a gente esteja muito preocupado em intelectualizar a arte para as pessoas. Quando eu vejo que a gente ainda tem um outro percurso para fazer. A gente ainda tem que trabalhar nesse reino das diferentes sensibilidades que existem e com as diferentes produtos culturais que são ofertados a gente. Que cada um deles nos convoca de um jeito. Sem dúvida nenhuma que a Bienal, trazendo o contemporâneo presente, faz refletir, faz debater. E cada vez mais os artistas se mostram comprometidos com essa perspectiva. Nós estamos beneficiados na educação pela mudança, né, nos valores estéticos. Então, chegou a nossa vez. Eu sinto que é um polo de formação não formal muito legal, que precisa se expandir, precisa ganhar um outro estatuto, não um estatuto de uma formalização que vira escola, porque eu acho que não é a condição da Bienal. Eu acho que ela é um evento, mas ao mesmo tempo ela tem uma permanência, então ela precisa conservar algumas coisas e pôr sempre em movimento outras, porque isso faz parte da alma dessa instituição.